Olá, uma boa noite de terça-feira, você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do Sala de Entrevistas. E hoje o programa ele é totalmente diferenciado, até porque você já está notando aqui, né? Eu estou num local já diferente e a gente precisou fazer uma adaptação aqui no nosso estúdio, porque hoje nós estamos recebendo 3 convidados. Uma dupla de cantoras que louvam a Deus pelo mundo e o tradutor, até porque essa dupla esteve se apresentando na Igreja Internacional da Graça de Deus na semana passada, é uma dupla sul-coreana. E, obviamente, que eu não sei falar absolutamente nada. E eu vou precisar do auxílio do meu amigo Seung. Tudo bom? Tudo bom. Como é que você está? Eu estou bem, muito bem. Você é sul-coreano também? Sim, eu sou sul-coreano. E esse português aí, bom aí, que sul-coreano é esse? É que eu moro aqui no Brasil já faz tempo, né? Como é que pronuncia sem sotaque o seu nome? Lá na Coreia, né? Lá na Coreia é Songil. E aqui no Brasil? Seung. É mais fácil. Seung. Pronto. Isso. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Legal. Bom, eu vou explicar o que o Seung está fazendo aqui. Ele está com umas irmãs nossas, irmãs protestantes também, cristãs protestantes. Elas são da Coreia do Sul e estão no Brasil realizando o ID de Cristo. Elas têm um ministério de louvor. Elas têm um trabalho muito significativo e interessante lá na Coreia do Sul, principalmente com os militares, e elas estão aqui no Brasil louvando a Deus e recentemente estiveram na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma na quarta-feira passada. E foi tremendo, foi muito legal. Vamos iniciar a conversa? Vamos trabalhar? Me ajuda? Vamos. Legal, primeiro eu gostaria que você apresentasse as irmãs aí para os nossos telespectadores. Sim, o nome dela, eu vou falar só o sobrenome porque o nome é bem complicado. Ah, é? É. O nome dela é Kim. Kim, fácil. É o sobrenome. Uhum. O dela é Shin. Shin. Isso. Kim Shin. Yes. Ah, ok. E como é que é o nome completo? Só para matar a minha curiosidade. O jornalista é curioso. 이름 다 소개요? 예. 아니 이름이요. 이름. 이름. 한국어 이름요? 예. 김주희. Ah, é difícil mesmo. 예. Kim. 오케이. Kim. E ela? 신혜민. Ah, como é que é? Shin? 신혜민. Então, fica mais fácil o nome dela como você apresentou aqui, né? Perfeito. Vou iniciar a entrevista e vocês fiquem à vontade para responder da maneira que lhe convém a vocês, ok? Bom, eu gostaria que você perguntasse para elas como é que é servir a Jesus num país como a Coreia do Sul. 남한 같은 나라에서 주님을 섬기는 것이 어떻습니까? 굉장히 축복받은 땅이라서 굉장히 감사해하고 있어요. 네. Ela fica muito grata a Deus por ser um país muito abençoado e também não tem perseguição ao Evangelho. 열심히 기도하는 선배님들이 있어서 저희는 참 감사하다고 생각하고 있어요. E tem aprendido muito com os discipuladores, os professores, né, que oram muito, tem uma vida devocional muito grande. Uhum. E como é que elas conheceram a Cristo? 예수님을 어떻게 믿게 됐죠? 선배님들은? 우연한 기회가 됐었어요. 제가 음악 공부를 하다가 음악 선생님을 통해서 이제 예수님을 알게 됐고 그래서 Foi algo assim, quase que uma coincidência no caso dela aqui, da Shin. Da Shin. Isso. Foi quase que uma coincidência porque ela foi aprender música e o dono da escola de música era um cristão. Uhum. E ela foi conversando e se convertendo. Uhum. Entendi. E deixa eu só entender uma coisa aqui. Antes delas conhecerem a Cristo, já que elas não nasceram num lar cristão, pelo que eu estou entendendo, qual era a religião delas lá na Coreia? 그러면 예수님 믿기 전에는 어떤 종교가 있었나요? 둘 다? 종교 없었어요. 그냥 아무것도 없지. Era sem religião. Sem religião. 예. E qual era a visão que elas tinham antes de conhecer Cristo de Deus? Ou elas simplesmente nem pensavam nisso? 그럼 예수님 믿기 전에 기독교에 대한 개념이 어땠었어요? 그냥 별 생각이 없었어요. Não pensava em nada. Nada. Simplesmente ignorava. Ignorava. E, por exemplo, no caso da Shin, o que levou ela a ser convencida de que existia um Messias e que esse Messias era o nosso Salvador? 그러면은 신 자매님 경우에는
그러면 예수님을 믿기 전에 그 학교를 다닐 때 어떻게 어떤 메시아가 있다는 그거를 어떻게 알게 됐어요? 그 메시아가 우리의 구주라는 걸 어떻게 알게 됐어요? 어떻게 생각하게 됐어요? 그 전까지만 해도 무신론 비슷하게 살았으니까. 기회가 돼서 이제 교회에 나가게 됐는데 교회 왔다 갔다 하다가 어느 순간에 나도 하나님을 만나면 좋겠다라는 생각이 들었어요. Foi processo de conversão. Ela foi vindo e os amigos no estúdio ou na escola, né, de música, foi convidando, ela ia indo de vez em quando para a igreja e à medida que a palavra foi entrando no coração dela, ela decidiu a seguir a Cristo. Qual é a experiência mais tocante que a Kim teve com Cristo? 그러면 김자매님은 예수님이랑 제일 강력한 경험이 언제 있었습니까? 얘기하면 좀 긴데 그거 얘기해 주세요. É uma história meio longa, então vamos resumir. Ok. 제 어렸을 때부터 꿈이 성악가였어요. Desde criança, meu sonho era de ser uma cantora lírica. Lírica? 예. Sim. Oh. 노래 공부를 계속 했었고 저희 집은 뒷받침해 줄 수 있을 만큼 형편이 넉넉했어요. Então sempre fui aprendendo sobre música lírica ou clássica. 그러다가 제가 청소년기가 되면서 저희 집이 아버지 사업이 부도가 났어요. E sempre aprendi nessas escolas, conservatórios e tal, só que meu pai tinha uma empresa, ele faliu. 노래를 더 이상 할 수 없게 돼서 다시 이제 꿈을 접어야 되는 상황이 됐어요. Não podia mais estudar porque ele não tinha mais dinheiro para pagar o estudo de música. Então eu tive que abandonar o meu sonho. 그래서 죽을 때까지 내가 이제 다시는 노래는 하지 말아야 되겠다고 Aí eu 결심했어요. tinha decidido a não cantar mais. 노래를 다시 하게 되면 성악가라는 꿈이 생각이 날 것 Eu não 같았어요. queria nem cantar porque só de eu cantar ia lembrar do sonho de virar uma cantora lírica. 네, 그리고 그 다음부터 돈을 많이 벌어야 되겠다고 생각했어요. E logo depois eu entrei pensando em ganhar muito dinheiro porque eu tinha ferida com falta de dinheiro. 그 다음부터 길 걸어가다가 음악 소리가 들리면 그냥 귀를 틀어막고 도망을 갔어요. E sempre que eu ouvia alguma música, eu não queria ouvir porque aquilo lembrava do meu sonho. 그러다가 친구가 가자 그래서 친구를 따라서 우연히 교회를 갔어요. Até que um dia alguém me convidou para ir numa igreja, eu fui. 교회 갔는데 마음이 편안해서 계속 교회를 다니게 됐어요. E aquilo me trouxe paz, eu continuei indo na igreja. 근데 어느 날 교회에 앉아 있는데 앞에서 친구들이 찬양을 노래를 하고 있는 모습을 봤어요. 또래 친구들이. E na igreja eu vi algumas pessoas cantando. 너무 밝게 환하게 웃으면서 E eu 노래하고 vi 있었어요. alegria no rosto delas. 근데 그 모습을 너무 보기가 싫었어요. E eu não queria ver aquele rosto alegre. 저의 상황이 생각이 났어요. E porque eu lembrei do sonho que eu tinha que abandonar. 집이 경제적으로 너무 많이 힘들어서 부모님이 밤마다 돈 때문에 싸우셨었어요. Porque meus pais brigavam constantemente por falta de dinheiro. 저는 대학도 더 이상 공부를 할 수도 없는 상황이었고 꿈도 접은 상황이라서 저는 더 이상 웃을 수가 없는 E eu 상황이었거든요. não podia nem sorrir mais por causa dessa situação. 그 친구들은 천국에 있고 저 혼자 지옥을 사는 것 같았어요. Eu pensava que aquelas pessoas que estavam cantando na igreja estavam no céu e eu no inferno. 근데 갑자기 그 순간에 노래가 너무 하고 싶다는 생각이 들었어요. Mas ao mesmo tempo voltou o meu desejo de cantar. 그래서 처음으로 기도를 했어요. E até que naquele instante foi a primeira vez que eu orei a Deus. Uau. 하나님, 저는 하나님이 살아계신지 안 살아계신지 모르겠습니다. Eu não sei se o Senhor existe ou não, 근데 혹시 하나님이 살아계시면 제 기도 좀 들어주세요. mas se o Senhor existe, 정말 말도 안 되는 거 아는데 제가 노래가 너무 하고 싶어요. eu quero voltar a cantar. Uau. 노래만 할 수 있게 되면 제가 하나님 살아계신 거 인정할게요. 라고. Se eu puder cantar, eu vou falar para todo mundo que o Senhor existe. 기도하면서 생각했어요. 이 기도는 당연히 이루어지지 않을 거라고. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo do meu coração, algo dizia que esse sonho não ia se realizar. 그런데 그 이후로 시간이 흘러서 저는 그 상황에서 벗어나게 됐고 지금 이렇게 노래하는 사람으로 살아가고 있어요. Mas resumindo a história, hoje eu estou cantando.
그래서 지금 저는 그냥 제 목소리를 자랑하는 사람이 아니라 하나님께서 살아계신다고 증거하면서 노래하는 사람으로 살아가고 있어요. Então hoje eu não quero só cantar, eu quero mostrar ao mundo que Deus é um Deus vivo. Incrível, incrível. Fale para ela que nesse momento milhares de pessoas talvez estejam se identificando aqui no Brasil com a história dela, que essa história é muito parecida com a história de milhões e milhões de famílias brasileiras, por gentileza. 브라질에 많은 가족들이 지금 저 돈 때문에 부부싸움하고 그것 때문에 자식들이 저 꿈을 접어두고 그러는 케이스가 아주 많답니다. 그러니까 이 TV를 보면서 많이 보는 사람들이 많을 겁니다. Bom, eu quero que você pergunte agora para Shin se ela se imaginou um dia atravessando o mundo praticamente para vir cantar num país tropical como o Brasil. 브라질 이렇게 먼 데까지 여기 오게 될이라고 생각하셨었나요? 한 번도 생각해 본 적이 없었어요. 상상해 본 적이 없었어요. Pergunta para ela se o Brasil é muito diferente daquilo que ela pensou. 근데 브라질에 대한 어떤 개념은 있었을 거 아니에요. 근데 와 보니까 정말 그 생각하던 그대로인 거예요? 사실 저희가 해외에 나온다는 생각을 한 번도 해본 적이 없어서 그냥 막연한 기대만 가지고 왔던 것 같아요. 네. Ah, ela não tinha uma ideia sobre o Brasil, apenas tinha uma expectativa de coisa boa, mas não fazia nem ideia De como seria o país. Contraria. 저는 있었어요. Ah, ela tinha. Qual é? 브라질 하면 삼바의 나라잖아요. 예. 네. 열정이 가득한 축제 카니발을 떠올리고 있었거든요, 늘. 얘기해 주세요. Ela pensou que brasileiro seria alguém muito mais assim entusiasmado, porque samba, carnaval, essas coisas. 그런데 여기에 저번에 처음에 와서 느낀 건 크리스찬들이 너무 구별되게 살아가는 게 너무 멋있다는 생각이 들었어요. Mas uma coisa muito boa que viu aqui no Brasil é que os cristãos eles vivem uma vida separada do costume do mundo. Porque na Coreia não é assim? 한국에는 뭐 어떻습니까? 어떤 걸 얘기하는 아니 거죠? 한국에서는 같이 삽니까? 그러면 세상이랑 섞여 삽니까? 한국에서는 섞여서 사는 사람들도 있고 아닌 사람들도 있는데 여기는 제가 보기엔 이방인의 모습을 보기엔 거의 다 그래 보여서 그게 너무 부러웠다고. Na Coreia tem pessoas realmente separadas, mas também tem pessoas que vivem juntas. Mas logo que chegou no Brasil, a impressão que ela tem que todos os cristãos brasileiros vivem uma vida separada. Entendi. Sim. Excelente, excelente. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho um intervalo comercial para fazer e daqui a pouco a gente volta falando com a Kim Kachim. É Kinshin, né? Isso aí, tá certinho. Rapaz, que bacana a história. Uma pena que o Sala de Entrevistas ele só tem meia hora de programa. Mas seria um programa aí, né, para a gente estender um pouco mais e falar sobre a vida das irmãs, dessas duas irmãs coreanas, sul-coreanas, que estão aqui no Brasil, nos visitaram recentemente em Criciúma e louvam a Deus por esse mundão afora. Bacana, mas nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco nós retornaremos com Sala de Entrevistas. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Eu quero que você fale para as duas o do porquê da minha pergunta com relação ao que elas pensam do Brasil. Porque quando eu estava na faculdade, um professor me disse que foi aos Estados Unidos fazer um intercâmbio. E lá chegando, um filho de um professor americano, olhando para ele muito assustado, não resistiu e perguntou: vem cá, tem perigo no Brasil, a gente está andando, viu um jacaré morder a gente, uma cobra atacar, enfim. Por isso que eu tinha essa curiosidade, porque muitas pessoas às vezes imaginam o Brasil apenas como uma floresta amazônica. E eu gostaria de saber se elas acharam as nossas cidades desenvolvidas por um país sul-americano. 이분이 한국에 올 때 브라질에 대한 기대에 대해서 기대에 대해서 물어본 이유가 왜냐하면 자기가 외국에 가서 공부를 할 때 브라질에 가면 어떠니
뭐 거기 가면은 뭐 악어가 댐비니 뭐 뱀이 뭐니 그런 말을 했기 때문에 한국에도 그런 브라질에 대한 개념이 있는지 해서 물어본 겁니다. 네, 약간은 있기도 해요. 네, 아마존이 있으니까 아무래도. Não tão radical assim, mas por causa da Amazônia, eles têm um pouquinho desse estereótipo. Ah, estereótipo. Porque é uma coisa que nós levamos. Por exemplo, quando você pensa na África, você pensa safari, elefante, leão, e não é bem assim, né? 그러니까 아프리카 그러면은 뭐 사자 뭐 그런 생각만 하는데 정말 그렇지가 않지 않습니까? 네, 근데 그걸 물어보는 사람도 있긴 했어요. Ah, mas quando elas estavam vindo para cá pela primeira vez, algumas pessoas perguntaram: oh, vocês vão no meio da selva e tal? Interessante, interessante. São os estereótipos que essa foi uma situação na faculdade que acabou não servindo de indignação para nós, mas para despertar até mesmo nós acadêmicos, para que nós tivéssemos a sensibilidade de analisarmos os outros países também, como por exemplo a África, não por estereótipos, como você mesmo disse. Mas vamos voltar ao Evangelho de Cristo. Louvar a Deus pelo mundo é um ministério que exige bastante sacrifício delas? 그러면 이 찬양을 통해서 하는 사역이 정말로 희생을 많이 해야 되나요? 왜냐면 외국도 가야 되고 뭐 희생이라고 생각해 본 적은 없었던 것 같고 그냥 저희한테 저희 삶에 주어진 축복인 것 같아요. Ela nunca pensou isso como um sacrifício, mas sempre como bênção que o Senhor deu. Tem um pastor aqui no Brasil, e eu gosto bastante dele, Augusto Nicodemos, o nome dele. E ele fala o seguinte, que você está no Brasil há muito tempo, você sabe que o mercado fonográfico gospel no Brasil, ele explodiu, né? Houve um boom. E existe realmente um show business por trás disso tudo, infelizmente. E o pastor Augusto Nicodemos disse o seguinte, infelizmente os cristãos protestantes brasileiros, eles nunca cantaram tão bem, porém nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Elas têm essa preocupação de colocar a Bíblia, a mensagem cristã edificante, realmente nas canções delas? 브라질에 아우구스트 니코데무스라는 목사님이 있는데 그분이 지금 말한 게 브라질 이 가스펠 시장이 굉장히 컸기 때문에 이 찬양하는 사람들이 노래를 굉장히 잘 부른대요. 대신에 노래는 잘 부르는데 성경에 대해서는 빵점이에요. 그래서 그거를 그런데 한국에서 오면서 부르는데도 이 가사에다가 성경 말씀을 집어넣는 주님의 말씀을 집어넣는 그런 걱정을 하십니까? 작곡을 할 때? 그거는 당연한 거라고 생각을 하고요. 뭐 얘기해 주셔도 되고요. Então, obviamente, a mensagem tem que ser de Cristo, 네. tem que ser focado para transformar vidas. 뭐 찬양하는 사람들에 대해서 노래만 한다고 생각하시는 많은 분들이 계시는데 Muita gente hoje em dia pensa que o ministério de louvor é só para cantar. 저희는 그 일반 가수가 노래 부르는 것처럼 노래하고 작곡하고 노래 공부를 하는데 많은 시간을 투자하는 것도 사실이고 하고 그리고 또 이제 성경 연구 말씀 보고 거기에 집중하고 그래서 일반 가수보다 사실은 2배로 시간을 써야 돼요. 그러니까 목사님들처럼 저희는 성경 보고 말씀 보고 기도하고 이거랑 더불어서 음악도 쳐지면 안 되기 때문에 음악도 같이 공부를 해야 되기 때문에 시간을 좀 많이 써야 되지만 이게 저희는 하나님 안에서 헛되지 않다고 생각하고 그게 저희의 노래에 흐를 거라고 생각해서 저희는 아주 중요하게 생각하고 있어요. Nós cremos que temos que realmente ter uma competência musical, isso é verdade. Só que ao mesmo tempo, a mensagem que nós passamos, não só mensagem, como o que Deus está fluindo através é muito importante. Então, nossa vida devocional nós priorizamos tanto quanto. Ok. Shin, aqui no Brasil há uma crítica muito forte com relação a alguns cantores gospel, que eles acabam estimulando as pessoas a não refletirem, por exemplo, no arrebatamento da igreja, na volta de Cristo, enfim, e os shows desses cantores acabam se tornando apenas entretenimento. Como é que vocês trabalham para que isso não ocorra no ministério de vocês?
그러면은 브라질에서는 이걸 할 때 주님이 다시 오시는 것, 재림하시는 것, 그리고 거룩하게 사는 것 그런 얘기는 가수들이 잘 얘기를 안 하고 사람들 이제 재밌게만 하기 위해서 그렇게만 하는데 여러분은 어떻게 하십니까? 그 사역을 할 때? 저희는 가장 중요하게 생각하는 건 어느 자리에서든 저희가 할 수 있으면 복음 제시를 하는 걸 가장 우선순위로 두고 있어요. A nossa prioridade não é exatamente cantar. Sempre que podemos fazer, nós inserimos para as pessoas aceitarem a Cristo. E isso vem fazendo a diferença no ministério delas? Muitas almas vêm se rendendo através dos louvores entoados por elas a Cristo. 그러면 기도를 하면서 많은 사람이 주님에게 오게 됐습니까? 그 사역에서도 뭐 군인 사역 뭐. 예, 굉장히 많은 사람들이 하나님께 오게 되는 걸 하나님께서 저희한테 확인할 수 있게 해주셨어요. 물론 확인할 때는 뭐 일주일 뒤에 확인할 때도 있고 1년 뒤에 혹은 몇 년 뒤에 확인할 때도 있었지만 Muitas vezes a gente viu Deus fazer, mover. Algumas vezes nós ficamos sabendo do testemunho uma semana depois, ou muitas vezes na hora. Ok. Posso continuar? Sim, sim. Bom, quando eu vim para a igreja, que eu sou de uma família protestante. A minha avó foi uma das primeiras crentes protestantes aqui da cidade. Porém, meu pai acabou saindo da igreja muito jovem, desde que eu nasci, enfim, ele continua até hoje, fora da igreja. E chegou num determinado momento da minha vida, todos os ensinamentos que eu tinha sobre religião vinha da influência da minha avó, que continuava sendo protestante. Mas quando eu resolvi ir para a igreja, eu estava num momento profissional muito bom, estava no ápice da minha juventude, festas, bebidas, e muitos amigos meus acabaram se espantando. Pô, o cara largou tudo. Festas, né? Como eu frisei para você nos bastidores, eu viajava o país acompanhando jogos de futebol, era pago para isso. E o cara é louco, o cara é maluco. Como é que foi a reação dos amigos delas, sul-coreanos, como é que vai servir a Jesus? Que negócio é esse? 이분도 대대로 이제 예수 믿는 가정이었는데 아버님이 주님 떠나고 그리고 이 사람도 일을 하다가 아주 프로식으로 잘 해서 뭐 여자도 많고 뭐 술 뭐 막 그렇게 했는데 그러다가 갑자기 예수를 믿게 되니까 친구들이 미쳤다. 그런데 여러분들은 예수님을 믿을 때 친구들이 어떻게 말을 했습니까? 어떻게 반응을 했습니까? 똑같이 얘기했어요. Exatamente a mesma coisa. 그래서 같이 미쳐있는 친구들과 어울렸어요. Então elas tiveram que ficar com aquelas pessoas que eram loucas, entre 더 미쳐서 aspas. 기도하고 더 미쳐서 전도하고 했어요. Então as pessoas tão loucas quanto elas de evangelizar todo mundo, de orar e tal. 그래서 행복했어요. 네. Mas foi muito feliz essa fase. Que legal. Me fala um pouquinho sobre o trabalho, que trabalho é esse que elas fazem com os militares lá na Coreia? 한국 군인 사역은 어떻게 되는 거죠? 저희가 그 군 부대 안에 각자 교회가 있어요. 가는 곳마다 교회가 있어서 그 교회를 저희가 찾아가서 저희가 찬양하면서 복음 제시하면서 또 저희가 만난 하나님에 대한 얘기를 나누면서 그렇게 하나님을 전하고 있어요. Nas divisões do exército coreano tem sempre uma igreja protestante lá dentro. Então elas vão nesses lugares e eles cedem um espaço para poder falar de Jesus para os militares e elas vão falando do testemunho delas de conversão e tudo mais e as pessoas vão vindo para Jesus. 저희가 청년 사역을 하고 싶었었는데 한국의 남자 청년들은 기본적으로 당연히 군대를 가야 되는데 거기서는 꼭 예배를 드려야 돼요. 3가지 종교 중에 하나를 꼭 선택해서. E no caso do exército coreano, 군대죠? 예, 군대에서. No exército coreano, as forças armadas na Coreia tem 3 religiões ali dentro. 그런데 가수가 온다 그러면 교회로 다들 몰려오거든요. 반드시 예배를 드려야 되기 때문에. E eles têm um tempo separado só para isso. 그래서 믿지 않는 사람, 믿는 사람, 청년들을 모아서 복음 제시를 할 수 있는 가장 적합한 장소 중에 하나가 군대. Então, quando se fala que vem algumas cantoras, mesmo quem não é não é protestante, vem assistir. Então, essa é uma oportunidade para fazê-los
convertidos. Ok. Diga para elas que, quem sabe, em pouco tempo, com a ajuda de Deus, ao invés de nós termos 3 religiões dentro das Forças Armadas da Coreia, nós teremos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 종교 3개 대신에 삼위일체가 있으면 어떠냐고. 아멘. Ok? Nós temos um problema social muito grave no Brasil. Jovens se entorpecendo. Aqui tem uma epidemia danada, você conhece, você mora no Brasil, é o tal do crack. Qual o problema, se tem algum tipo de problema semelhante com a juventude da Coreia e a preocupação delas com relação a essa situação? 브라질 청년들이 제일 지금 문제가 뭐냐면 마약 문제입니다. 근데 이 사회적으로 아주 큰 문제가 되고 있는데 한국에도 젊은이들 사이에서 그런 문제가 있습니까? 마약이 아니라도 사회에 무슨 너무 똑똑하지. 한국의 젊은이들은 너무 지식적인 거에 모두 다 대학을 가기 때문에 너무 지식적인 거에 집중을 해서 하나님은 없다라고 생각을 하는 이런 교만한 그런 게 좀 많이 팽배해 있다. O problema dos jovens coreanos é que eles estudam demais, então ficaram muito intelectuais, a ponto de achar que Deus não existe, ficaram até soberbos de tanto saber. Esse é o problema mais Semelhante grave com a Europa, né? 유럽 같이 네. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos encerrar, obviamente, o nosso programa com um videoclipe da Kim e da Shin, mas eu gostaria que você agradecesse a elas e que eu, na mais alta humildade, desejo que Deus abençoe grandemente o ministério delas. 여기 오게 돼서 참 감사하고요. 그리고 지금 이거 끝나는데 정말 그 하나님이 축복하시기를 바랍니다. Obrigada. Obrigado também. Como é que fala obrigado em coreano? 감사합니다. Ah, é isso aí. Valeu. Sala de entrevistas, reapresentação na quinta-feira, 8h30 da noite e no sábado, 8h30 da manhã. E a gente termina com o clipe das irmãs Kim e Shin aqui na TV Primavera. Até a próxima. Tchau.